Olá, você assistindo aqui a programação da TV Subaia Hit. Está começando agora o Cidade Notícias Interativo dessa terça-feira, hoje é dia 21 de fevereiro. Hoje o programa é gravado, a gente traz vários assuntos para você a partir de agora. Olha, não é de hoje, né, que o Cidade Notícias Interativo chama a atenção para o surgimento de escorpiões em áreas próximas à vegetação aqui em Teixeira de Freitas. O aparecimento desses animais aumentou na cidade no ano passado, tanto que a Vigilância Epidemiológica Municipal montou um esquema de trabalho e, inclusive, está conscientizando também a população atingida. Um escorpião adulto mede entre 5 e 6 centímetros. O filhote é quase que imperceptível. Apesar de pequenos, eles podem ser letais, fato que preocupa quem reside próximo ou em locais com infestação desses animais. Dona Joelma já encontrou alguns peçonhentos em casa. Já encontrei vários escorpião aqui dentro do banheiro, na sala. Aí é preocupante, né? Que estava uma epidemia aqui, escorpião, entrando não só na minha casa, como na casa das outras pessoas. O escorpião fêmea reproduz em média 2 vezes por ano. A cada reprodução são cerca de 21 filhotes. E pasmem, ela não precisa do macho para se reproduzir. Em 2022, Teixeira registrou aumento de casos de acidentes com o animal. Em relação ao ano 2022, a gente teve 287 casos, né, de atendimentos, sendo desses 287, 240 foram registrados no próprio município, né, e os demais casos registrados nas regiões vizinhas. Esses casos de diversos bairros aqui da cidade, quais foram os principais pontos aí? Os pontos são esses condomínios, né, que estão abrindo agora recente, assim como aqui o Costa Filho e o próprio Santos Guimarães, né, por estar localizado numa área mais rural. Então já é uma área de habitat do próprio escorpião, né? Sobre a questão de mortes, esse ano registrou mortes aí? Não, graças a Deus não teve, mas teve casos graves, né? Consequência da picada do escorpião. O escorpião encontrado por aqui é o do tipo amarelo, Titius cerulatus. É um dos mais venenosos e típico da região Nordeste, sendo a principal espécie que causa acidentes graves com registro de óbitos principalmente em crianças. Segundo Rogério, é necessário estar atento a qualquer escorpião, seja ele filhote ou adulto. O que vai definir a questão aí é a quantidade de veneno que é injetada pelo escorpião no ato da picada. Então vamos supor, uma criança de até 45 quilos e dependendo da quantidade de veneno que é inserida pelo escorpião, pode sim chegar a óbito, né? Então a definição maior é justamente essa, a quantidade de veneno que está sendo injetada pelo peso da pessoa. Além da proximidade com as zonas rurais, o descarte irregular de lixo é um dos fatores contribuintes para a infestação. Temos bairros aqui em Teixeira que existe uma área de preservação que vai desde o São Lourenço até as margens da BR-101, né? E esses bairros que ficam próximos a essa área de preservação, ela acaba sendo também afetada com o animal. A questão da produção de lixo, ela é muito grande, então mesmo tendo coleta periódica do lixo, materiais como sofá, material como colchão, ele acaba sendo descartado de uma forma indevida e aí acaba sendo abrigo para esse tipo de animal. O agente de endemias explica quais os principais cuidados a serem adotados. Nas casas, né, o que é importante é ter um acero de aproximadamente 1 metro, né, de largura entre o muro e o terreno baldio, né? Fazer um acero, às vezes, dentro da casa, quando é necessário, né? De 1 metro entre a casa e o jardim, por exemplo, né? E verificar a questão do descarte do lixo. Com o descarte do lixo sendo feito da forma correta, existe menos insetos, né? Como baratas, grilo, que são alvos fáceis para o escorpião. Mesmo com todo cuidado, caso a pessoa seja picada, sobretudo quando for uma criança, a ação após o ataque deve ser rápida. Antes de sair correndo com a criança, né, ela deve
vistoriar o local. Caso encontre o escorpião, já no atendimento já cita, não é, como que é o animal que feriu a criança, não é? E caso a criança seja maior, não é, que consiga identificar o que foi que aconteceu, não é, dentro de 2 horas, que é o ideal para que seja atendida. Em caso de aparecimento do animal, é possível solicitar um atendimento da equipe de endemias do município. A gente faz as visitas de acordo com a demanda do link. Esse link está situado no site da Prefeitura. Qualquer morador ele pode acessar, fazer essa notificação. Chegando essa notificação lá na VIEP, a gente da equipe, né, do CSE, que é o Serviço de Controle de Escorpião, vai até a residência fazer as vistorias e os procedimentos necessários. Olha, hoje tem entrevista aqui no programa. O assunto são as lesões em crianças por causa de acidentes que ocorreram dentro de casa ou no quintal. Por ano, são muitos acidentes domésticos, com ou sem gravidade, que inclusive podem levar à morte. O Cidade de Notícias conversou pela internet com o neurocirurgião pediátrico Alexandre Casagrande. Veja a primeira parte. Os acidentes domésticos, né, são a maior causa de lesões graves e mortes em crianças entre 0 e 4 anos. Então, isso é uma coisa muito importante. Dos 4 anos em diante, só perde para acidente de trânsito. Então, o ambiente de casa, que na grande maioria das vezes, obviamente, é um ambiente acolhedor, né, pode esconder situações de extremo perigo, se não previsto, se não acompanhado pelos pais ou responsáveis. Então, isso a gente tem números altíssimos. Recentemente, a gente teve aí publicado pelo Ministério da Saúde em torno de 8 mil mortes no ano passado e mais de 30 mil tipo de lesões graves, né? Crianças internadas com lesões graves. Bom, o médico também chamou a atenção, né, para os cuidados que devemos ter em casa. Os bebês, por exemplo, estão começando a explorar um ambiente, engatinhar. Eles são tão mais suscetíveis a pequenas quedas, né? Queda do trocador, queda do sofá. A gente tem que tomar cuidado para o sofá não estar muito próximo à janela, por exemplo, que facilita o acesso à janela, seja de prédio, seja de casa, né? E os bebês pequenos têm a peculiaridade de ter uma cabeça pesada perto do corpo e ainda não tem um equilíbrio super adaptado. Então, existe uma tendência da criança sempre ir de cabeça, como se fosse um torpedo pesado na ponta. A cabeça que vai direcionar, né? Devemos ter um cuidado, uma atenção especial às questões da cozinha, por exemplo, as crianças que estão começando a andar e explorar as coisas no alto. Então, os cabos das panelas, né? Deve estar sempre, às vezes os pais não se atentam para isso, mas os cabos das panelas devem estar sempre para dentro, nunca para fora. Evitar deixar faca ali próximo da mesa, porque a criança põe a mão, ela não sabe o que ela está pegando, de repente ela puxa, a faca vem nela, né? Então, assim, eu tenho uma bebê pequena em casa, de 1 ano e meio, a gente tentou sempre deixar o ambiente mais livre possível, acaba com a decoração da casa, do apartamento, mas faz parte, não tem jeito. A casa acaba sendo dos bebês, não é nossa mais, né? Deixar o ambiente mais livre possível para bebê quando está engatinhando, começando a andar, se apoiando nas coisas, e vigilância, atenção. Se você não pode estar, algum cuidador, uma babá, o que seja, né? Eu costumo dizer que essas crianças precisam estar a um braço de distância. Nós temos que deixar essas crianças explorarem o ambiente, porque isso faz parte do desenvolvimento neurológico dela. Não dá para ficar só no colo, ou só no berço, ela precisa botar a barriga no chão, precisa se apoiar, faz parte, é isso. Mas, ao mesmo tempo, proteger tomadas, muito cuidado com as gavetas, né? O bebê às vezes pega uma gaveta, a gaveta cai em cima dele. Ou quando volta aquela gaveta que tem aquele mecanismo de volta, aperta a mão. Isso acontece todo dia. São acidentes mais leves. Mas os acidentes mais graves, como queimadura, quedas, ou mesmo afogamento, né? Que é mais grave, tem que ser muito cuidado. A questão do afogamento, por exemplo, em qualquer pequeno recipiente com água, um balde pequeno, alguma coisa, a criança, aí com 10, 15 centímetros, a criança pode se afogar ali, e a cabeça cai, e ela não tem força abdominal ainda para sair. E em poucos segundos a gente pode ter um quase afogamento ali.
E ele falou também quais as fraturas que podem ocorrer no caso desses acidentes domésticos envolvendo crianças. Semanalmente, fratura nessa, a gente chama de bossa parietal, que é essa parte, quando o bebê, antes de 1 ano de idade, essa área, ela cresce bastante, que é para o cérebro crescer. E é uma área exposta, a criança cai e bate do lado. E isso, o osso é mole, então o osso muitas vezes afunda, fica aquele afundado, igual uma bola de ping-pong, e numa dessa ele afunda, volta e quebra. Então, assim, toda semana eu vejo criança que caiu do trocador, ou caiu do colo da mãe, a mãe começa a dormir, a criança cai do colo, ou a criança que caiu do banquinho da bicicleta, os pais vão andar com a criança sem capacete na bicicleta. Então, assim, isso é frequente. Nem sempre a gente precisa operar. Às vezes são fraturas alinhadas. Poxa, mas quebrou a cabeça da criança, né? O risco de ter alguma hemorragia no cérebro interno, essas coisas. Então, assim, isso é muito mais comum do que parece. Boas dicas aí, agora é só seguir, né? O Cidade de Notícias faz agora uma pausa rápida, daqui a pouquinho outros assuntos.